Olá, tudo bem? Vamos estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948? Eu sou o professor Leandro Cordioli, mestre em Direito e doutor em Filosofia. Desenvolvo a minha pesquisa nas áreas da lei natural, direitos naturais e direitos humanos e desenvolvi esse curso a respeito da Declaração, em que separei o conteúdo em 3 videoaulas distintas. Essa é a terceira e última videoaula em que eu estudo o trecho composto pelos artigos 21º até o 30º artigo da Declaração. Nele, importantíssimos direitos humanos são introduzidos na tradição, como, por exemplo, o direito humano ao trabalho, o direito humano ao acesso aos progressos tecnológicos e culturais de uma sociedade e muitos outros. Passemos ao estudo do artigo 21 da Declaração. O artigo 21 preconiza que toda pessoa tem direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. Toda pessoa tem direito de acesso, em igualdade de condições, às funções públicas de seu país. A vontade do povo é fundamental da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições honestas, a realizar-se periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente de salvaguarda à liberdade de voto. Então, de novo, aqui o artigo 21, ele, assim como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ele vem propor aqui direitos para os cidadãos, né? Só que estendendo esses direitos dos cidadãos, que seriam direitos políticos, não só aos cidadãos, mas a todos os seres humanos, sejam eles homens ou mulheres, não importando a raça, a renda e nenhuma distinção, né? Para que a pessoa tenha o direito tanto de participar dos negócios públicos, quanto de influenciar, né, na escolha de seus representantes, como também acessar essas funções públicas como, né, um também representante político dos demais cidadãos, né? Então, esse artigo 21 vem garantir direitos políticos a todas as pessoas humanas, a todos os seres humanos. Tá? Artigo 22. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis graças ao esforço nacional, à cooperação internacional, da harmonia com a organização e os recursos de cada país. Então, essa declaração também vem inovar não apenas no que diz respeito a estender os direitos às mulheres e às crianças, a vedar a discriminação racial e de crenças, mas também, e abranger o âmbito internacional, mas também é um dos textos, né, primordiais aí que vem estabelecer não apenas direitos em relação ao Estado não fazer algo, não agredir a sua liberdade, não agredir a sua vida, não agredir o seu patrimônio, né, os seus bens, mas também ele vem garantir também direitos sociais, que envolvem isso que, por exemplo, Norberto Bobbio chama da segunda geração de direitos, que são fazeres pelo Estado, né? No caso do artigo 22, é ter acesso ao progresso econômico, né, social e cultural. E isso é um direito humano também, a pessoa participar, né, do progresso econômico da sua sociedade, assim como os progressos demais sociais e culturais. Tá? O artigo 23 preconiza que toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equivalentes e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego. Então, não apenas a primeira geração e a segunda geração, mas também um direito ao trabalho é visto como direito humano, né? Segue o artigo 23 dizendo: quem trabalha tem direito a uma remuneração equivalente e satisfatória, que lhe permita à sua família uma existência conforme com a dignidade humana e completa, se possível, por todos os outros meios de proteção social.
Toda pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses. Então, como havíamos visto, né, ninguém deve ser obrigado a se filiar a uma associação. Contudo, é importante o sindicato como um instrumento de garantia dos direitos dos trabalhadores, a fim de colocar os trabalhadores que muitas vezes ou normalmente se encontram numa posição de hipossuficiência, né, uma posição de sem condições de dialogar ou de negociar com seus patrões, né, numa situação de igualdade, o sindicato vem como um elemento mediador que possibilita isso e que possibilita essa garantia do direito ao emprego, ou melhor, ao trabalho e uma renda, né, que possibilite a pessoa ter uma vida digna, ela e a sua família. No seu artigo 24, ela segue essa questão do trabalho, dizendo que toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e as férias periódicas pagas. Ou seja, o trabalho integra essa noção de direitos humanos, né, e a noção de dignidade humana. Uma pessoa, para ter seus direitos humanos respeitados e ser uma pessoa digna, é importante que ela tenha acesso ao trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho pode ser uma condição que, quando exposta de modo excessivo, né, sem uma limitação, se ela não tiver direito, por exemplo, ao repouso ou às férias periódicas pagas, isso pode prejudicar a sua dignidade ao invés de ser um elemento que contribua para o seu bem-estar. Logo, é também um direito humano, não só o direito ao trabalho, mas também o direito ao repouso, né? ao distanciamento do trabalho em algumas épocas do ano e em algumas épocas, né, do mês. Artigo 25. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde, o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário e ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou nos outros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. Então, o trabalho é o principal meio para a Declaração Universal dos Direitos Humanos de ter acesso à própria subsistência e todos esses bens, né, que fazem com que a pessoa esteja numa situação melhor, né, que alcance o bem-estar, como a alimentação, o vestuário e a moradia e o próprio lazer, né? Contudo, existem situações na vida das pessoas em que muitas vezes elas têm que se distanciar do trabalho, seja uma questão que não seja previsível, como uma doença, um acidente ou qualquer coisa nesse sentido, ou a própria demissão da pessoa, né, que ela vai se afastar do trabalho involuntariamente, mas existem situações que são previsíveis, como o avanço da idade, né, que a pessoa vai entrar numa curva de decréscimo de produção de riqueza, e nesses momentos em que a pessoa não tem mais condições de alcançar sua própria subsistência, então é um direito humano que a sociedade ela proporcione a essa pessoa uma forma de se manter para além do próprio trabalho, ou seja, algo do gênero da assistência social, a fim de que, quando ela alcance essa curva descendente de produção de riqueza, ela consiga manter a sua dignidade e alcançar a sua subsistência e a da própria família. Tá? No artigo 26 entra o direito à educação como um direito humano. E a declaração diz: toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita ou pelo menos correspondente ao ensino fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito. Então,
Nossa Constituição brasileira, na parte que fala a respeito do direito à educação, segue muito próximo a essa ordenação de que o ensino fundamental é um direito-dever e o ensino médio deve ser progressivamente universalizado no Brasil. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena condição de igualdade, ou seja, todos têm direito, né? É vedada a discriminação de raça, de gênero, como a gente viu, né? Ou de etnia, ou de nacionalidade, mas também o critério para se atribuir essas vagas no ensino superior deve ser o mérito da pessoa, né? Então, a educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Então, aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos. No artigo 47, toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e nos benefícios que destes resultam. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria. Tá? Então, o artigo 27 ele traz uma outra dimensão dos direitos humanos, que é uma dimensão que diz respeito ao acesso aos progressos da humanidade em termos científicos, né? E que ao mesmo tempo, e culturais, e que ao mesmo tempo aquela pessoa que é responsável por esse desenvolvimento científico, ela tem também direito ao gozo dos direitos daí advindos, né? Havendo, portanto, também uma proteção aos direitos da propriedade literária, científica ou artística, né? E isso é algo também inovador, na medida que não previsto nas declarações de direitos humanos anteriores, né? Nas declarações de direitos do homem anteriores, né? Mas que é algo extremamente importante, né? Pensar que ter acesso ao progresso científico é um direito humano, é algo bem desafiador nos dias de hoje, onde muitas áreas que são fundamentais para a dignidade da pessoa humana vêm sofrendo revoluções dramáticas, né, em termos, por exemplo, da comunicação, né, que cada dia a gente vê que evolui mais, mas principalmente eu vejo em termos da medicina, na qual muitos avanços, né, em termos de tratamentos novos, terapias novas, não são colocadas à disposição de todos os seres humanos, mas tão somente à disposição daqueles que têm mais recursos e que são capazes de pagar muitas vezes os altos preços ou os altos custos dessas terapias, né? Isso é desafiador em termos de direitos humanos, porque deveria haver uma tendência de universalização de acesso aos progressos científicos e, vejo eu, muito mais no que diz respeito ao acesso à saúde, né? E os progressos científicos na saúde. Há coisas aí que acabam sendo, há tratamentos que acabam sendo restritos a pessoas que têm apenas um grau mais elevado de economia, né? E, de certa forma, isso é atentatório à dignidade da pessoa humana e aos direitos humanos. Então, o artigo 28, dando seguimento, diz que toda pessoa tem direito a que reine no plano social e no plano internacional uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente declaração. Bom, esse é um outro plano ainda dos direitos humanos, que é o direito a uma ordem mundial ou em uma ordem internacional interna que seja pacífica e justa e que propicia que cada um de nós, seres humanos,
possamos perseguir nossos próprios objetivos e viver e alcançarmos nosso bem-estar diante dessa ordem. Uma ordem internacional ou uma ordem interna tumultuada, injusta ou violenta, ela acaba nos privando de condições de perseguirmos os nossos direitos humanos. Logo, é também uma garantia de direitos humanos e é um direito humano que tenhamos uma ordem que seja capaz de nos oferecer essa garantia, né? O artigo 29 diz que o indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade. Ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, como eu disse, é uma declaração não só de direitos, mas também de deveres, né? E isso é muito interessante, porque muitas vezes, né, atualmente, nós consideramos que os direitos humanos são apenas benefícios que nos são conferidos pela Constituição ou pelas declarações ou pactos internacionais de direitos humanos, né? Mas, na verdade, todo o direito humano envolve também, em alguma medida, um dever, na medida que, por exemplo, o próprio direito à liberdade de ir e vir deve levar em consideração também o direito, igual direito, para os demais seres humanos. E isso acaba sendo uma limitação do direito de ir e vir de alguém, na medida que ele não pode obstruir o exercício do direito pela outra pessoa. Logo, todo o direito envolve também deveres. E há direitos humanos, mas também há deveres para com os seres humanos. E todos nós somos sujeitos de deveres humanos e direitos humanos. Tá? Então, aqui a declaração deixa bem claro que os indivíduos têm deveres não só para com os demais seres humanos, como também para com a comunidade na qual eles estão inseridos. Então, nós, seres humanos, temos deveres para os demais seres humanos e para a nossa comunidade. Tá? No exercício desse direito e no gozo dessas liberdades, ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei. Ou seja, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe, com vistas exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros, a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. Isto é, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe, mas, ao mesmo tempo, a lei só pode proibir aquelas questões que afetem as liberdades dos outros e que não satisfaçam as exigências morais, de ordem pública ou do bem-estar numa sociedade democrática. Essas questões que afetem esses pontos podem ser proibidos pelas leis. Agora, a lei não pode simplesmente, ou o legislador não pode simplesmente resolver limitar outras liberdades que não essas que sejam relacionadas, né, com o bem-estar da comunidade e dos demais seres humanos que integram essa comunidade. O artigo último da nossa Declaração de Direitos do Homem, Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o artigo 30. Mas antes não esqueça de assinar o canal e curtir esse vídeo, a fim de que você seja cientificado dos novos cursos e novas videoaulas e eventos que a gente vai disponibilizar gratuitamente no canal. Passemos ao estudo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que preconiza que nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados. Ou seja, é interessante que a própria declaração considera que a interpretação dos seus dispositivos é também, de certa forma, um direito humano e um direito que deve ser garantido. Porque mesmo um bom texto, né, com bons ideais, se mal interpretado, pode trazer consequências nefastas, pode se afastar da proteção dos direitos humanos. Então, como última disposição,
a Declaração Universal dos Direitos Humanos pretende garantir que seja interpretada para o bem da humanidade, para o bem de cada um dos seres humanos, que seja interpretada em defesa dos direitos humanos e busca afastar interpretações que agridam os direitos humanos. E esse é um ponto bem interessante, também inovador em relação a esse documento importantíssimo que agora, há pouco, dia 10 de dezembro, completou os seus 70 anos. Talvez com 70 anos, mais jovem e mais atual do que nunca e pronto para enfrentar esses novos desafios que a nossa sociedade atual vem trazendo, seja por avanços tecnológicos ou seja por essas crises políticas que o mundo inteiro vem enfrentando. Bem, com a leitura desse 30º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que completou 70 anos recentemente, concluímos o nosso estudo dos seus termos e dos direitos que ela garantiu e tentando demonstrar e comparativamente quais as diferenças entre as declarações anteriores e quais as inovações que essa declaração ela difundiu perante a humanidade, né, estendendo o seu conteúdo não apenas para os homens e cidadãos, mas para todos os seres humanos e a nível internacional. Gostaria muito de contar com a tua colaboração para assinar o canal e curtir esse vídeo, a fim de dar um apoio e um estímulo para que a gente siga com esse trabalho. Vou deixar na descrição do vídeo aqui material de leitura a respeito do tema, assim como o teor integral do texto da declaração, né? Um link que você pode acessar ali e chegar ao teor da declaração. Também gostaria de agradecer, né, a tua atenção durante todo esse extenso trabalho de leitura e estudo desse tema fundamental, né, e contar contigo para também ser um defensor dos direitos naturais e dos direitos humanos de todo ser humano. Muito obrigado.